Você já sentiu que está parado exatamente na margem de algo grande, mas existe um abismo intransitável entre onde você está e onde você precisa chegar? Em pleno 2026, a sensação de estar quase lá, mas ainda preso às areias do deserto, é uma das maiores fontes de frustração para o povo de Deus. O povo de Israel viveu exatamente isso. Eles podiam ver as palmeiras de Jericó. Eles podiam sentir o cheiro da terra que mana leite e mel. Mas diante deles havia o rio Jordão. E a Bíblia faz questão de dizer que o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. Escute bem o que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Muitas vezes, o milagre que você precisa não é que Deus remova o obstáculo do seu caminho. O milagre que você precisa é aprender a caminhar por cima dele. Deus deu uma ordem a Josué que desafiava qualquer lógica militar ou humana. Ele não disse para esperarem o rio secar. Ele não disse para construírem barcos. Ele disse: quando os sacerdotes que levam a arca tocarem as águas com a planta dos pés, as águas se dividirão. Sabe o que isso significa para a sua vida hoje? Significa que Deus está esperando o seu pé tocar na água. Ele está esperando aquela atitude de fé que o mundo chama de loucura. Em 2026, nós queremos garantias antes de marchar. Nós queremos ver o caminho seco antes de dar o primeiro passo. Mas no reino de Deus, a provisão segue a obediência. Imagine o peso daquela arca nos ombros dos sacerdotes. Imagine o som das águas agitadas batendo contra as margens. Eles tiveram que caminhar em direção ao que parecia ser a sua destruição. Mas no momento, no exato milésimo de segundo em que a planta dos pés tocou a água, o impossível aconteceu. As águas que vinham de cima pararam. E elas não pararam ali na frente deles. A Bíblia diz que elas se amontoaram muito longe, na cidade de Adã. Isso é algo extraordinário. Enquanto você dá o passo de fé aqui no seu presente, Deus está resolvendo o problema lá na fonte. Enquanto você obedece no agora, Deus está parando o fluxo do mal lá na origem da sua linhagem. Ele está cortando o suprimento da dor lá onde tudo começou. Você não precisa se preocupar com a força da correnteza. Você só precisa se preocupar em manter a arca, que é a presença de Deus, nos seus ombros. O povo passou a seco, mas antes de seguirem para a conquista, Josué deu uma ordem estranha. Ele mandou que 12 homens tirassem 12 pedras do meio do rio. Não da margem, mas do lugar onde os sacerdotes pararam. Por que pedras? Porque Deus sabia que, depois que a vitória chegasse, o coração humano teria a tendência de esquecer o milagre. Deus quer que você guarde as suas pedras memoriais. Ele quer que você tenha um testemunho vivo para contar aos seus filhos quando eles perguntarem: pai, como sobrevivemos àquela crise? Mãe, como nossa casa não ruiu naquele ano? Você dirá: nós não sobrevivemos porque éramos fortes. Nós atravessamos porque Deus parou o rio. Talvez o seu Jordão hoje seja um diagnóstico médico que parece uma sentença. Talvez seja uma dívida que transborda sobre as suas finanças. Talvez seja o silêncio de um filho que se afastou. Não importa o volume das águas. O que importa é que a arca da aliança está indo à sua frente. E se a presença vai na frente, o rio tem que se curvar. O deserto acabou. O tempo de comer o maná que caía do céu, o tempo da provisão limitada, ficou para trás. Você está entrando no tempo da possessão, no tempo de plantar e colher o melhor desta terra. Mas para possuir a herança, você precisa aceitar o desafio da travessia. Não olhe para o rio com medo. Olhe para o rio como o palco do seu próximo testemunho. Molhe os pés na vontade de Deus. Deixe que o mundo veja que o seu Deus ainda abre caminhos onde não há saída. Marche. O Senhor dos Exércitos está no comando, e a outra margem já está logo ali. De força em força, de glória em glória, você vai conquistar tudo o que Ele te prometeu. O mistério das 12 pedras é que elas foram tiradas do lugar onde os pés dos sacerdotes pararam. Elas não eram pedras comuns colhidas na margem. Eram pedras que estavam submersas, escondidas pelo peso da correnteza. Isso nos ensina que o seu testemunho mais poderoso
virá justamente do lugar onde você quase se afogou. Deus quer que você carregue as marcas da sua travessia, porque em 2026, o mundo está cheio de pessoas com teorias sobre a fé, mas desesperado por pessoas que tenham pedras nas mãos para provar que o rio parou. Quando você mostra a sua cicatriz, quando você mostra o livramento que recebeu no meio do caos, você não está apenas contando uma história. Você está liberando uma profecia sobre a vida de quem te ouve. Você está dizendo: se o Jordão parou para mim, ele também vai parar para você. O maná cessou no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não mais tiveram maná. Porém, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5:12. Preste muita atenção nesta mudança de ciclo. O maná foi uma bênção no deserto. Ele era o pão da sobrevivência, a provisão que caía do céu sem que você precisasse plantar. Mas o maná não era o destino final. Muitas vezes, nós nos acostumamos com a provisão de deserto. Nós nos acostumamos a viver apenas o suficiente para o dia de hoje. Mas no Jordão, Deus está cortando o suprimento do maná, porque Ele quer que você comece a comer os frutos da terra. Ele quer que você deixe de ser um coletor para se tornar um semeador e um herdeiro. O maná representa a dependência na escassez. O fruto da terra representa a autoridade na abundância. Para comer o fruto da terra, você precisa conquistar a terra. Deus está te tirando da zona de conforto da dependência passiva para te colocar na zona de combate da conquista ativa. Não tenha medo quando o maná parar de cair. Não se desespere quando aquela ajuda que você sempre teve subitamente for cortada. Isso não é abandono divino. Isso é Deus te dizendo: é hora de amadurecer, é hora de possuir o que é seu por direito. A ordem era clara: manter uma distância de 2.000 côvados entre o povo e a arca. Por quê? Para que todos pudessem vê-la. Se o povo estivesse amontoado em cima da arca, apenas os que estivessem na frente saberiam para onde ir. Em 2026, o nosso erro é tentar empurrar Deus, ou tentar correr na frente dele. Mas a estratégia para atravessar o impossível é manter o foco na arca, é manter os olhos na presença. Se você olhar para o rio, você afunda. Se você olhar para a multidão, você se perde. Mas se você olhar para a arca, o caminho se abre. Caminhe com a certeza de que o Senhor já preparou o outro lado. Ele não te trouxe até aqui para te ver perecer na margem. Ele te trouxe aqui para que o nome dele seja glorificado através da sua coragem. Erga a cabeça. Sinta a água nos seus pés, mas sinta também o fogo do Espírito no seu coração. O Jordão está baixando. O caminho está se revelando. E a cidade das palmeiras, a sua vitória definitiva, já pode ser vista no horizonte. A travessia começou, e ninguém poderá impedir o que Deus decidiu realizar na sua história hoje. Marche com confiança. O rio parou, e o céu se abriu para você passar. Pai, nós selamos agora esta palavra de autoridade sobre a vida de cada um que atravessa o seu próprio Jordão hoje. Nós declaramos que o tempo de ficar olhando para a margem da promessa acabou. Que o medo da correnteza se transforme agora em coragem para marchar. Que a planta dos pés de cada um que ouve este clamor toque as águas e veja o impossível se abrir diante dos seus olhos. Senhor, guarda as pedras memoriais que estamos colhendo hoje. Que o testemunho deste milagre seja tão forte que as gerações futuras saibam que o Senhor é o Deus que abre caminhos onde não há saída. Saímos deste Jordão para conquistar Jericó. Saímos da sobrevivência do maná para a abundância da herança. Obrigado, porque a tua presença vai à frente. E onde a arca da aliança está, o caminho é seguro. Marchemos em paz. A vitória já foi decretada. Em nome de Jesus. Amém.